Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 14 de novembro, estamos então, muitas pessoas, eu não, continuando um feriadão que parece estar sendo muito legal. Amanhã, 15 de novembro, proclamação da República, e as pessoas resolveram dar uma esticadinha, aproveitar melhor o seu tempo, fazendo nada ou se divertindo. Mas eu aqui tem que entregar produto para o nosso Fora de Curva. Ainda mais que hoje é segunda-feira, dia do quadro que vem por aí. Mas antes disso, sempre vou dar um pitaco sobre algo que está acontecendo no dia de hoje. E aí, duas coisas que eu vou comentar. Primeiro é só citar en passant, vamos falar assim, a respeito do evento da LIDE, Lideranças Empresariais, sobre a democracia brasileira, feita com quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, em Nova York, tratando sobre democracia. Imagina só, ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro falando para brasileiros que foram do Brasil para os Estados Unidos, lá em Nova York, sobre democracia aqui no Brasil. O que significa isso, pessoal? Será que precisa comentar ou posso deixar assim? Melhor deixar assim, senão o Xandão vai querer atacar o nosso canal. Mas vamos falar do que é importante mesmo, gente. Hoje, o Banco Central, não fez feriadão pelo jeito, divulgou o IBC-BR. Lembrando, é um índice que vê mensalmente a prévia do PIB brasileiro. Eles divulgaram hoje o dado referente ao mês de setembro e foi um baita do número, um baita crescimento. Olha a imagem que eu vou colocar para vocês aí na tela agora. Em setembro, ou seja, no mês retrasado, em relação a setembro de 2021, o crescimento, segundo esse indicador, da prévia do PIB brasileiro foi de 4% mês a mês. E, além disso, a visão anual dos últimos 12 meses do Produto Interno Bruto brasileiro está em franca aceleração. Chegou em setembro, ou seja, outubro de 2021 a setembro de 2022, em 2,34%. E a melhor novidade vem ainda por aí, gente. Se nós pegarmos o resultado de outubro do ano passado, que houve uma queda do PIB, seguramente a base desse ano vai ser muito mais forte. Então, essa aceleração de crescimento da economia brasileira vai continuar. E, repito, o Brasil não cresce menos de 3% esse ano, acho que em torno de 3,3%. Nesse último trimestre, especialmente outubro, a tendência é sim de uma maior aceleração da atividade econômica no Brasil, nos preparativos para a festa do final de ano. Lembrando que ainda no ano passado havia algum tipo de restrição ao convívio social, que agora não há mais, e o que está bombando no Brasil mesmo em termos econômicos é o setor de serviço, que vai fazer diferença e vai nos levar a um resultado de produto interno bruto aqui do país muito melhor, o melhor dos últimos anos. Só com a exceção de 2021 em termos percentuais, mas vamos lembrar, no ano passado os resultados econômicos foram totalmente distorcidos por conta da base de comparação em 2020, onde em boa parte do ano as pessoas tiveram que se resignar, ficar em casa, não trabalhar e a produção foi para o saco, havendo uma recuperação natural no ano seguinte, ou seja, 2021. Esse ano de 2022, afora algumas exceçõezinhas que nós podemos avaliar individualmente, mas, grosso modo, o crescimento da economia brasileira é consistente, é verdadeiro. Espero sinceramente que isso continue assim nos próximos anos e as condições macroeconômicas para isso já estão dadas, estão estabelecidas. É só não mexer demais no que está dando certo, nesse caso, que a economia brasileira vai deslanchar, especialmente se o Banco Central, a partir da próxima reunião do Conselho de Política Monetária, realmente começar a reduzir a taxa Selic, a taxa de juros básicos aqui no país. Aí sim vai ser uma sequência de crescimento econômico, talvez só comparável ao que aconteceu nos anos 70. E agora vamos para o quadro que vem por aí. Na terça-feira, dois dados interessantes vão ser divulgados, nenhum aqui no Brasil, porque 15 de novembro ninguém vai trabalhar mesmo. Talvez eu faça um videozinho se achar alguma coisa interessante ao nível internacional. Vamos esperar para ver. Mas na zona do euro, ou seja, União Europeia, vai sair a revisão do Produto Interno Bruto do terceiro trimestre deles. Segundo os analistas de plantão lá do Velho Mundo,
vai haver ou tende a haver um crescimento de 0,2%. Realmente isso é uma expansão modesta para os nossos padrões aqui do Brasil, mas não para a maioria, para a maior parte dos países europeus, como a Alemanha, como França, Itália, que já estão mais acostumados a baixos níveis de crescimento econômico em função de uma população em baixíssima expansão ou até queda, e também que eles estão sim na ponta da produtividade. Mas nós não podemos deixar de registrar que esse resultado modesto, como eu falei, também é consequência das dificuldades que o velho mundo teve na obtenção de combustíveis por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, e isso vai pesar muito tempo ainda para eles. Se bem que já está se ouvindo muitos comentários a respeito de que no último mês ou nas últimas semanas, a maior parte desses países pertencentes à União Europeia já superaram a escassez energética ou importando de outras fontes que não a Rússia, ou até desenvolvendo novos padrões, ou reativando velhos padrões de fornecimento de energia. E o outro dado, a primeira vez que eu toco no Fora de Curva sobre a economia latino-americana fora o Brasil, mas agora com as perspectivas do novo governo que busca um alinhamento maior, em princípio, com a América Latina, eu espero que não se faça isso, porque botar coisa boa num ambiente confuso sempre vai acabar em desastre, vai acabar em mais confusão ainda. Mas quero mostrar para vocês uma coisa. A Argentina, que é vista como um paradigma de política econômica por algumas das pessoas que vão compor o futuro governo, espero que não componham, talvez o futuro presidente tenha a luz de reverter uma situação muito ruim para o Brasil. A Argentina registrou em outubro uma inflaçãozinha modesta de 6%. Mas não é 6% ao ano, gente, é 6% ao mês. E, durante todo esse ano, o melhor indicador inflacionário que eles tiveram foi lá em junho, com 5,1% ao mês. Ou seja, a nossa inflação anual. Por que aconteceu isso? Eu vou dar só uma resposta muito simples. Não obedeceram o que nós conhecemos aqui como teto de gastos. Então vamos compreender que, se num primeiro momento extrapolar o orçamento pode gerar alguns benefícios de curtíssimo prazo, depois vai acabar nisso aí. Inflação gera problemas de fornecimento de bens e serviços, falta de produtos eventualmente e um caos na economia. Espero sinceramente que nós não trilhemos esse caminho. Vai ser desastroso o país e nem há motivos de fazer isso, porque a economia brasileira, apesar de muita gente não gostar do que eu vou dizer, está equilibrada e se caminhando para uma situação cada vez melhor. É só não mexer nas engrenagens que efetivamente estão funcionando. Na quarta-feira, então vamos pular da Europa para os Estados Unidos. Nós comentamos então que a União Europeia vai ter um pequeno crescimento do seu PIB, nada muito espetacular, mas também não é aquela recessão que estão prevendo. Agora vamos para os Estados Unidos. As vendas do varejo lá no país da América do Norte, em outubro, devem ser divulgadas na próxima quinta-feira, depois de amanhã então, e há uma previsão de crescimento de 0,4%. A produção industrial norte-americana também vai ser divulgada no mesmo dia. Previsão de 0,2%. Não sou eu que estou dizendo isso, eu estou pegando as informações das expectativas de mercado lá dos Estados Unidos. Crescimento mensal até razoável, nada espetacular, vamos admitir, mas eu pergunto para vocês, gente, onde é que está aquela tal da recessão mundial que está começando desde o ano passado e não começou ainda? Tem uma coisa que eu tenho que deixar muito clara aqui. Expectativas, em muitos casos, elas não aparecem, elas são inventadas, elas são induzidas. Então, estão falando tanto que vai haver uma recessão global, isso desperta nas pessoas o que é? Uma tendência mais conservadora nos seus gastos, seus investimentos, e acaba acontecendo. Mas a realidade do dia a dia não está mostrando isso. Pode sim haver essa recessão, mas se ela ocorrer, não vai ser pelas condições macroeconômicas do mundo, apesar da pandemia, apesar da guerra com a Rússia, apesar das dificuldades da China. Sim, eles estão enfrentando problemas lá, mas isso seria tema específico de um fora de curva separado. Mas, pegando União Europeia, pegando Estados Unidos e pegando o Brasil,
Nada de objetivo está dizendo que nós vamos entrar no buraco. As pessoas, tem muita gente induzindo isso para dizer depois, eu acertei. Ou para futuramente aproveitar essa situação e comprar alguns ativos, seja imóveis, empresas e outras coisas, com um precinho mais barato. São manipulações, a meu ver. E essas manipulações, elas não estão encontrando, pelo menos de maneira consistente, de maneira forte, eco com a realidade dos resultados da produção e consumo, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa também. Na quinta-feira, de volta aqui para o Brasil, acabou o feriado, acabou a quarta-feira, que é a ressaca depois do feriado, daí você começa a trabalhar aqui no país de novo. E a Fundação Getúlio Vargas vai liberar o primeiro indicador nacional a respeito da inflação de novembro, é o IGP-10, que é medido, sim, de 11 de outubro a 10 de novembro. Tem 10 diazinhos do mês atual e eles estão prevendo aí uma deflação de 0,6%. Olha só, o índice geral de preços do Brasil continua com perspectivas de queda depois de 4 meses consecutivos de deflação. Mas, segundo nós observamos no último indicador, que foi o IGPDI, que mediu a inflação total de outubro, isso aconteceu no âmbito dos preços por atacado. Ao nível do consumidor, houve sim uma inflação melhor expressa até pelo IPCA do IBGE de 0,59% no mês passado. Acredito eu que as principais causas dessa inflação mais elevada, depois de 3 meses de deflação ao consumidor, elas perdem força rapidamente, elas estão muito relacionadas com as questões de sazonalidade entre safra, da transição entre inverno e primavera. Agora, esses preços, especialmente da alimentação, devem se arrefecer. Isso vai pressionar bastante um resultado inflacionário mais modesto no fechamento de novembro aqui no Brasil, ao nível dos preços ao consumidor. E na sexta-feira, para finalizar o quadro que vem por aí e também o Fora de Curva de hoje, nos Estados Unidos vai ser um indicador que eu acho importantíssimo para ver a perspectiva daquele país, não em relação ao consumo de curto prazo, que lá está bombando assim como no Brasil, mas a compra de ativos, a compra de produtos de bens duráveis. Vamos falar de casas usadas e relembrar que o Banco Central deles lá tem feito importantes altas na taxa de juros básicas. Antes estava praticamente no zero, agora está chegando perto de 3%, e isso vai significar uma maior atratividade das pessoas, vão olhar aquele percentual que o mercado financeiro vai dar na sua poupança, na sua aplicação financeira, e vão preferir gradativamente investir nesse mercado financeiro do que em ativos reais, como, por exemplo, casas e apartamentos. E aí, o que está acontecendo? Há uma perspectiva de queda da venda de casas usadas nos Estados Unidos, de acordo com a projeção ainda não fechada para o mês de outubro. Eles enxergam que vão ser vendidos 4,38 milhões dessas casas usadas. No mês passado, foi 4,71 milhões, uma queda então em torno de 330 mil imóveis, mas é interessante deixar registrado uma coisa, gente. Todas as previsões desse ano em relação ao mercado imobiliário norte-americano foram furadas, foram erradas, sempre subestimando o que as pessoas iam fazer. Vamos exemplificar. Em maio, eles projetavam 5,39 milhões de casas vendidas, foi 5,41. Em agosto, 4,7 milhões, foi 4,8. E assim por diante. Eles sempre erram entre 100 e 200 mil casas que são vendidas a mais do que eles projetam. Isso mostra também uma resistência do consumidor ou do investidor norte-americano em moradias de aceitar esse processo recessivo que, em princípio, estaria sendo provocado para conter a inflação, mas vamos lembrar, a inflação dos tempos atuais não tem nada a ver com excesso de consumo. Ela é baseada, de novo, na mudança de um paradigma energético, na desestruturação das cadeias produtivas, especialmente de fornecimento de alimentos e semicondutores por conta do fica em casa da pandemia, e também a questão da alimentação. E isso tudo, a não ser a questão energética por conta da guerra, está a caminho de ser equacionado. E sendo equacionado, a inflação cede lá rapidamente. Lógico que uma alta de juros
vai fazer com que os preços se estabilizem de maneira mais rápida, mas só depois de se reorganizar todo o processo da cadeia de produção e fornecimento dos produtos que estão em dificuldade de encaixe entre produção e consumidor no mercado internacional. Não só aqui no Brasil, mas também na Europa e América do Norte. Lembrando também uma coisa que só fora de curva aponta aqui. Muita dessa inflação tem a ver com injeção monetária de euro no mercado europeu e dólar no mercado norte-americano, e quem está se livrando de reservas cambiais nessas moedas nos últimos meses é a China. É uma coisa muito importante para se colocar nesse contexto e pode fazer sim com que os preços nesses dois mercados continuem em aceleração por conta da fartura de dinheiro na economia, de maneira artificial, porque estão injetando dinheiro de um mercado externo no mercado interno, mas eu não diria que seria ilegítimo, afinal de contas, os chineses foram muito competentes em guardar, se não me engano, alguma coisa em torno de 3 trilhões de reservas cambiais. Eles usem elas como quiser, porque é propriedade deles. E assim, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, não esqueçam, por favor, o botãozinho no like, a inscrição aqui no canal, evidentemente para quem não é inscrito, e também o compartilhamento dessas informações, dessas análises com a sua rede de contatos. Muito obrigado pela atenção, um bom feriado amanhã para cada um de vocês, 15 de novembro, relembrando. Até breve, tchau.